Oi. Bom, ontem o nosso presidente, como toda quinta-feira ele faz uma live falando um monte de asneiras, né? E ontem, usual, falou besteira, mentiras, fakes, cow news, como sempre. Atacou o uso de máscara e, de novo, isolamento social no dia em que o Brasil teve o maior número de mortes por Covid desde o dia da primeira morte, que foi lá no dia 20 e pouco, 15 e pouco de março, não lembro. Então, ele citou uma pesquisa alemã que não existe, que ele falou que ia mostrar depois. Ele nunca vai mostrar porque não existe. Sabe o que é essa pesquisa? É uma enquete. É tipo eu fazer aqui agora no Instagram, colocar lá sim ou não e vocês responderem. Foi isso que uma faculdade alemã fez com os pais de alunos do ensino fundamental. E ele citou essa enquete como estudo alemão. Não dá um ódio mortal desse filho da Olha, puta. olha. Ele atacou o uso de máscaras, citando efeitos colaterais que não existem. É chato usar essa merda? É. Mas essa porra tá usando. Quem usa? Tem um estudo, aí sim, tem um estudo alemão, de quem tá usando a máscara corretamente na Alemanha é obrigatório o uso de máscara. Não leva multa. E diminuiu em 40% o número de casos. Isso ele não cita. Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né, sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né, e levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa em ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem e fadiga. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Ok? Mas o pior é o quê? Essas mentiras desse filho da mãe aí, as pessoas que são fãs ardorosas de um político, como a pessoa consegue ser fã de um político? A pessoa que são fã ardorosa de um político, o que acontece? Seguem ela cegamente. Você deve ter algum amigo bolsonarista aí que te manda aqueles fake news lá que você fala assim, meu pai do céu, como é que a pessoa acredita nisso? Mesmo você não sendo uma pessoa de esquerda. Eu sou de esquerda. Você fica assim, pelo amor de Deus. Ontem foi enterrada, infelizmente, no Espírito, em Alagoas, se eu não me engano, uma enfermeira bolsonarista. Por quê? Porque ela se recusou a tomar a vacina chinesa, a Coronavac. Porque ela é uma enfermeira da linha de frente, quer dizer, ela recebia os casos de emergência. E ela se recusou a tomar a vacina porque o Bolsonaro pediu para ela não tomar. Quer dizer, para todos os seguidores e brasileiros não tomar. Mas o próprio Bolsonaro fez com que a mãe dele tomasse a vacina Coronavac. E provavelmente ele tomou, escondida sem ninguém ver. E essa menina faleceu depois de pegar a segunda vez o coronavírus. Porque ela não quis tomar a vacina. Tenho pena? Não. Se você vê aí, não é para ter pena, infelizmente. Estes dias também é o que aconteceu sobre o asno. Lembra que um repórter lá no Acre, que o Bolsonaro foi só fazer um bate-volta lá no Acre, o Acre está
num caos total. Bolsonaro foi lá só para fazer média e meteu o pé. Lembra que um repórter perguntou sobre o filho Bolsonaro, que no dia anterior foi retirada uma prova importantíssima contra ele, e o Bolsonaro se recusou e falou que acabou a entrevista? Então, esse repórter foi mandado embora do principal trabalho dele, que é, no dia ele estava lá de folga, mas como freelancer. Mas o trabalho dele mesmo, ele foi mandado embora, que era um trabalho da prefeitura. Ele foi mandado embora. Quem foi que será que pediu para ele ser mandado embora? Que correu atrás desse repórter aí, descobriu, manda embora. E ele foi mandado embora. Bom dia a todos. Minha pergunta é para o presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Pronto. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esta coletiva de imprensa. E por falar em um estado, o Acre está em caos, tem outros que já estão em caos também aí. Manaus, Amapá, Rio de Janeiro está quase chegando nisso. E Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não está nem bandeira laranja nem bandeira vermelha, ele está em bandeira preta. E o nosso querido prefeito de lá, não lembro o nome agora, recém-eleito, que ganhou da Manuela Dávila, pediu para os moradores porto-alegrenses irem à morte, para a economia não parar. Porque ele não quer dar nenhum auxílio, nenhuma compensação para a pessoa ficar em casa. Só que as pessoas que precisam trabalhar vão trabalhar, porque elas não podem morrer de fome. Mas tem pessoas que podem ficar em casa, que ele poderia dar um discurso para essa pessoa ficar em casa, justamente para não morrer e diminuir a aglomeração. E esse filho da mãe desse criminoso, desse prefeito de Porto Alegre, não fez isso. Ele é um criminoso, como o cara que ele apoiou, que é o Bolsonaro. Não dá, cara. Tá insuportável algumas coisas. Tá insuportável. E por falar na pandemia, que era para isso que a gente deveria estar concentrado. No nós e o governo. O governo falando pra gente ficar em casa, dando a porra do auxílio, dando suspensão, pessoas ficarem em casa pelo menos uns 20 dias para diminuir o número de casos e a economia não parar, como aconteceu na Austrália. A Austrália fez isso várias vezes e a economia está lá rodando, como fez a China, que tem 1,5 bilhão de pessoas. Mas não, aqui no Brasil, o que o nosso querido presidente fez? Mais um crime. Ele gastou $1 bilhão na compra de uma vacina indiana que ainda não foi verificada se faz efeito ou não. Está em testes. Sendo que tem várias outras vacinas que já estão aí vendidas porque já foi confirmada a sua eficácia, como a própria Coronavac, a da Pfizer, a da Moderna, da Rússia e todas as outras. Ele comprou uma vacina só porque o presidente da Índia é que nem ele. É um imbecil, um escroto, um racista, um fascista. E ele, para fazer uma média com esse presidente indiano, comprou 1 bilhão de uma vacina que ainda não tem eficácia. Pode ter eficácia depois? Pode. Mas por que ele não comprou a que já tem eficácia? Ele é um genocida, porque depois que essas vacinas chegarem, o que acontece? A Anvisa tem que liberar, como fez com as outras vacinas, que demorou para liberar. Quer dizer, isso vai enrolar mais ainda o período de vacinação. Ele está empurrando com a barriga para matar mais gente. E para terminar, esses dias aí a gente teve empresários, empresário brasileiro, a burguesia brasileira, ela é muito vira-lata, ela é muito escrota, ela dá vontade de fazer como os jacobinos fizeram lá na França, cara, sai guilhotinando, ou
passando um facão, cara. Não é possível. Teve aí um céu de uma sorveteria chamada Rochinha, que falou que a CLT tá ultrapassada. Claro, para quem não sabe, esse cara aí, ele explora seus funcionários de um jeito que não tem. Sabe aqueles caras que ficam empurrando carrinho de sorvete na praia ou na rua, que não ganha nada, só ganha uma diária de 20, 30 reais? É desse tipo aí. É desse tipo, esse filho da mãe, desse céu, dessa sorveteria aí. Além disso, o Habib's praticamente tem trabalho escravo, também teve falas absurdas. Aí teve uma matéria sobre um rapaz que é cozinheiro e nunca teve a carteira assinada no Habib's há 10 anos. Há 10 anos. Trabalho escravo nesses lugares, praticamente. Não chega a ser escravo, mas é de exploração. E outra coisa, ontem eu estava estressado, tá? Foi a final do Brasileiro, que eu lembrei. Aí eu fui ler as notícias hoje de manhã. Aí li uma notícia que me deixou muito revoltado. Para quem não lembra, teve 10 meninos que morreram queimados no ninho do urubu em 2019. O Flamengo foi bicampeão brasileiro ontem e vai ganhar 33 milhões de premiação sobre esse título. Sabe o que eles vão fazer com esses 33 milhões? Dá para o pessoal da família que morreu, os meninos do ninho do urubu, que até hoje estão na justiça tentando alguma indenização? Não. Vão dar 30 milhões para os jogadores e a comissão técnica repartirem. E os outros 3 milhões vai repartir entre os funcionários e os próprios jogadores, que vai ser segunda premiação. Entre os funcionários eu até aceito. Os jogadores também aceitariam, mas não os 30 milhões. Eles já ganham fortunas no Flamengo. O jogador lá ganha 1,5 milhão por mês. E vão ganhar uma premiação dividida, que vai dar mais de 1 milhão para cada um. Com certeza. Absurdo. E os meninos que faleceram não vão ganhar nada. Estão até hoje pedindo uma indenização e não conseguiram nada. Cara, empresário brasileiro, cara, não dá.